E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um aplicativo que nós vamos utilizar para simular circuitos. Então você vai ver aqui na sua loja de aplicativos e vai digitar aqui iCircuit. E aí vai aparecer o ícone aqui do aplicativo que nós vamos utilizar, que é esse Electrical Circuit Studio. No meu caso aqui ele já está instalado, então é só abrir. Mas no seu caso aí você vai pedir para fazer o processo de instalação e consequentemente daqui a um tempo ele estará disponível aí para abrir o circuito. No meu caso aqui, como eu já fiz o download e já está instalado, eu vou mandar abrir aqui o nosso circuito que nós vamos utilizar para simulações, para trabalhar alguns exemplos. E nós temos aqui nessa parte central quadriculada a nossa área de trabalho. Aqui embaixo, nessa barra de baixo, nós temos os componentes. Se você for passando aqui, você vai verificar a existência dos componentes que você tem disponível. Então, o primeiro componente, esse lápis, é para que a gente possa fazer as linhas, interligar os circuitos. Depois nós temos o terra. Todo circuito para ser simulado precisa da presença do terra na estrutura dele. Nós temos aí o resistor, capacitor cerâmico, capacitor eletrolítico, um indutor, uma fonte contínua, uma fonte alternada senoidal, uma fonte alternada quadrada, uma fonte de corrente. Então, em alguns casos, você quer manter uma corrente específica num circuito, consequentemente, nós temos aí uma fonte de corrente. Um texto onde você pode dar nome, especificar melhor os seus elementos. Nós temos aqui o diodo, o Zener, o diodo emissor, que é o LED, transistores, e aí nós temos alguns tipos de transistores diferentes, como MOSFET, IGBT. Nós temos aqui, aí começamos a ter as portas lógicas, a porta não, I, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR. Temos já pronto aqui os flip-flops, que nós vamos estudar depois. Nós temos aqui um amplificador operacional. Nós temos aqui alguns circuitos muito utilizados, por exemplo, o 555. Aí nós temos aqui algumas fontes dependentes, que é muito utilizado em circuitos, potenciômetros, transformador, chaves, botões, normal aberto, normal fechado. Nós temos aqui a constituição de um relé, de um motor e outros elementos que nós podemos ver aqui, voltímetros, amperímetros, display de 7 segmentos, lâmpadas, alguns elementos que a gente pode utilizar. E aqui uma classe de circuitos com 2, 3, até uma configuração aqui de 16 pinos. E você tem também alguns amplificadores operacionais para que você possa utilizar e também a possibilidade de você buscar alguns componentes na internet. Aqui em cima nós temos ali uma chave que vai determinar a possibilidade de você alterar componentes dos dispositivos. Depois você tem um ambiente de simulação onde ele vai determinar para você o fluxo de corrente. Você tem um play ali que vai permitir que você rode o circuito ou simule o circuito. Nós temos aqui a possibilidade de apagar os componentes e aí nós podemos girar o componente, espelhar o componente, voltar uma ação, seguir uma ação, marcar os planos de fundo, recortar, colar algum dispositivo, selecionar um único componente, selecionar todos os componentes, mudar a nossa visão do processo e tirar uma foto para que a gente possa armazenar esse circuito na nossa estrutura. Se a gente clicar aqui na barra de trabalho, então vai dar aqui as possibilidades que nós temos de começar um circuito, de abrir um circuito que nós já temos, de salvar esses elementos, que são os elementos mais importantes. Também trabalhar alguma característica de propriedade do circuito, exportar esse circuito para uma outra plataforma. Então essa é a base estrutural do nosso aplicativo. Nós vamos aqui criar um circuito para que a gente veja como é que é o processo de criação, alteração dos parâmetros e também de simulação desse exemplo para que a gente possa verificar qual é o resultado que nós vamos ter de função de saída. Então, eu vou pegar aqui um componente que vai ser uma fonte. Então é só você clicar e ela aparece lá na sua área de trabalho.
Você pode diminuir a área de trabalho ou aumentar a área de trabalho de acordo com a sua necessidade. Se você clicar no componente, você leva ele para onde você quiser. Quando você clica no componente, ele também muda de cor. E aí é possível, naquela barrinha lá de alteração, você clicar e trocar qual que é a intensidade desta fonte. Então nós vamos trocar aqui, vamos clicar aqui e aí vamos trocar aqui para 10 volts. Ok. E aí nós vamos na barrinha de novo e ele apaga. Então aqui já modificou, tá vendo? Ele disse para a gente que a tensão é de 10 volts. Agora, nós vamos colocar outro componente aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui um resistor. Então, eu coloquei o resistor aqui presente. Então, eu posso ou deixar ele nessa posição, ou eu também posso alterar a sua posição, como nós podemos observar aqui. Ok? Eu quero deixar ele nessa mesma posição. Então, eu vou trazê-lo para cá, para a gente poder fazer a conexão. Eu quero mais um resistor presente, o resistor R2 aqui. Eu vou girar esse resistor para ele ficar no nosso circuito aqui posicionado. E aí eu vou fazer a interligação desses componentes. Para isso eu preciso aqui desse lápis. Então eu cliquei no lápis, eu clico no ponto onde eu quero e onde eu quero fazer. Infelizmente, todas as vezes que você quer construir uma linha, você tem que clicar no lápis e marcar as posições que você quer interligar. E ele interliga para você. Para que a gente possa simular, é necessária a presença do terminal terra. Então eu vou tirar esse terminal terra daqui. Ele jogou o terminal terra num lugar inadequado. Eu vou apagar ele aqui. Então, descer aqui, porque ele joga ali, tá vendo? Uma posição, você arrasta ele para cá e conecta ele em cima da linha, ele automaticamente já se conecta nessa posição. Então eu tenho aqui já uma configuração da minha estrutura. Para que eu possa simular e verificar os valores, eu preciso clicar nos componentes que eu quero verificar os valores de corrente e de tensão. Então, por exemplo, vamos clicar nesse resistor aqui. Eu quero alterar e trabalhar parâmetros desse resistor de 1K. Então, por padrão, todas as vezes que você arrasta um resistor, o resistor tem 1K. Então, nós vamos vir aqui no processo de modificação e vamos trocar então a resistência. Para que a gente possa trocar a resistência, você pode usar a barra de rolagem, ou você pode clicar aqui e trocar, sendo que você também pode trocar qual que é a relação que você vai ter resistiva. Então, mega, ou então você pode trabalhar com ohm, miliohm e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar aqui um resistor de 2,2K. Ok. A gente pode sair da ferramenta. Automaticamente ele sai do processo de configuração, já deixando os 2,2K. Tá vendo aqui? Nós temos tensão e corrente antes do sistema, dentro do nosso dispositivo. Como nós temos aqui uma corrente em série, a corrente sobre todos os elementos será a mesma. Eu vou querer saber qual que é a corrente. Então eu vou clicar em cima da corrente e lá na barra de ferramenta eu vou clicar e ele vai pedir o que eu quero. Eu quero plotar, eu quero apenas o valor, eu quero apenas um gráfico. Neste caso, como o sinal é um sinal contínuo, ele não vai variar no tempo, então eu vou pedir apenas para ele mostrar o valor do sinal. Eu quero também saber qual que é a tensão ou a queda de tensão, qual que é a tensão presente nesse sistema. Então eu vou clicar aqui e também pedir para ele me indicar o valor. Eu quero a tensão do outro lado, então eu vou pedir para ele me indicar também o valor. Eu posso fazer o mesmo com o outro resistor. Então eu clico nele, barra de ferramenta, vou trocar o valor dele. Vou dizer que esse resistor é um resistor de 4K7. Então 4,7K. Ok, está pronto aqui. E aí eu também quero saber o valor que ele tem aqui de tensão. Vou pedir para ele me mostrar o valor de que ele tem de corrente, que tem que ser a mesma, porque nós temos um circuito aqui que é um circuito em série. Beleza, depois de marcado todos os componentes aqui, desmarcado aqui, eu vou diminuir um pouquinho só para facilitar a nossa visão. Eu vou mandar simular, rodar, e ele vai mostrar para mim os elementos. Então, eu tenho aqui 10 volts, porque não tem resistor nenhum, consequentemente a tensão é a tensão original.
Passando por esse resistor eu tenho 6,8 volts, quer dizer que eu tive uma queda de tensão aqui. Então, se você quiser saber só a queda de tensão, é só você subtrair 10 menos 6,8. Você vai chegar à condição aí de 3,2 volts de queda de tensão. E os outros 6,8 você tem como queda no resistor de 4,7K. Perfeitamente correto. Quanto maior o resistor, maior a queda de tensão. Então, a maior queda de tensão está no resistor de 4,7, a menor no de 2,2K, e a corrente do circuito é de 1,4 mA, que seria 4,7 mais 2,2, que daria 6,9, dividido por 10 dividido por 6,9, que vai dar esse aproximadamente 1,4 mA, porque K invertido vira mili. Então, nós temos aqui um ambiente onde nós temos a resposta dos nossos componentes simulados.